Seja muito bem-vindo, Papa Simaco. História em honra e memória. Simaco era conciliador, homem de justiça e sinal de paz. Papa da Igreja Cristã Romana, nascido na Sardenha. Seu pai era chamado Fortunato. Simaco foi batizado em Roma e logo se tornou parte do clero de Roma, sendo ordenado diácono. Imediatamente após a morte do Papa Anastácio II, Simaco foi eleito seu sucessor pela maioria do clero romano em 22 de novembro de 491. A eleição foi aprovada por uma parte do Senado romano e ele foi consagrado Papa. Posteriormente, uma minoria do clero e do Senado, apoiados pelo imperador bizantino Anastácio I de Coro, reuniram-se na Basílica de Santa Maria Maior e elegeu Lourenço como antipapa em um sínodo realizado em Roma em 1º de março de 499. Simaco foi universalmente reconhecido e transferiu Lourenço para a diocese de Nocera, na Campânia. No entanto, o partido do imperador bizantino Anastácio, em 501, apelou para Teodorico contra o Papa, acusando-o de heresia em questões relacionadas à celebração da Páscoa. Teodorico convocou o Papa Simaco em Rimini. Lá, Simaco refutou o conteúdo da acusação e se recusou a reconhecer o rei como seu juiz em questões de ortodoxia, retornando para casa. Simaco concordou com a convocação de um sínodo. A segunda sessão do sínodo realizou-se em 1º de setembro de 502 na Basílica Assessoriana Santa Cruz, em Jerusalém. Quando Simaco se dirigiu ao local para se defender, ele foi atacado por seus adversários e maltratado. Escapando com grande dificuldade, voltou à Basílica de São Pedro. Diversos padres que estavam com ele foram mortos ou gravemente feridos. Os godos enviados por Teodorico prometeram-lhe uma escolta de confiança, mas o Papa agora se recusou a comparecer durante o sínodo, embora tenha sido convidado 3 vezes. Teodorico, não satisfeito com a decisão do sínodo, embora a maioria do episcopado italiano apoiava o legítimo Papa, ordenou que Lourenço fosse novamente para Roma. Ele residia no Palácio de Latran, sob controle de seus adeptos, enquanto Simaco residia próximo à Basílica de São Pedro. A divisão continuou durante 4 anos, durante os quais ambas as partes disputaram ferozmente em Roma. Posteriormente, Teodorico ficou contra o partido de Lourenço, devido a seu apoio a Constantinopla. Ele ordenou que os senadores reconhecessem Simaco como Papa. Lourenço foi obrigado a sair de Roma e retirou-se para uma fazenda pertencente ao senador Festo, seu protetor. Simaco zelosamente defendeu os partidários da ortodoxia durante os distúrbios do cisma acaciano. Ele defendeu, porém, sem sucesso, a reconciliação entre católicos e monofisistas, em uma carta ao imperador Anastácio I. Posteriormente, muitos bispos orientais perseguidos se dirigiram ao Papa com uma confissão de fé. Logo após o início do seu pontificado, Simaco se interpôs na disputa entre os arcebispos de Arles e Vienne quanto aos limites das suas respectivas jurisdições. Ele anulou o decreto emitido pelo Papa Anastácio II em favor do arcebispo de Vienne e, em 6 de novembro de 513, confirmou os direitos do arcebispo metropolitano Cesário de Arles, como havia sido definido pelo Papa Leão I.
Além disso, ele concedeu a Cesário o privilégio de usar o palio. Numa carta de 11 de junho de 514, nomeou Cesário para representar os interesses da Igreja, tanto na Gália quanto na Espanha, e para convocar sínodos. Na cidade de Roma, Simaco construiu a Basílica de Santa Inês na Via Aurélia, adornou a Basílica de São Pedro e reconstruiu a Basílica dos Santos. O Papa contribuiu com grandes somas para o apoio dos bispos na África, que foram perseguidos pelos governantes dos vândalos, seguidores do arianismo. Libertou todos os escravos de Roma, e ele também ajudou os moradores das províncias da Itália que sofreram com a invasão dos bárbaros. Após sua morte, ele foi enterrado na Basílica de São Pedro. E assim espero ter contribuído para o conhecimento dos leitores. Muito obrigada por assistir. Compartilhe nossos vídeos. Que Deus abençoe e até a próxima.